Você já parou para pensar em como é diferente viver a intimidade quando a gente reencontra o amor depois dos 60? Quando surge alguém novo, com um olhar que desperta algo adormecido, o coração acelera. Mas junto com ele, também aparecem dúvidas, receios e até medos. Será que é certo sentir isso de novo? Como cuidar da saúde íntima? Como se abrir para o toque e para o prazer, sem carregar a bagagem do passado ou o peso do julgamento? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, fica comigo aqui nesse vídeo. E antes da gente continuar, já deixa aqui seu comentário, contando se você já viveu ou está vivendo essa fase da vida com um novo parceiro. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora, curta e compartilhe esse vídeo, porque é muito importante para a gente continuar desbravando os mitos e verdades sobre a sexualidade na terceira idade. Vamos juntos? Muita gente acha que sexo depois dos 60 é algo que pertence ao passado, como se a intimidade só fizesse sentido na juventude, quando o corpo responde mais rápido, quando há menos rugas e mais impulsos. Mas a verdade é que o desejo não morre com a idade, ele se transforma. E quando esse desejo renasce com uma nova pessoa, a experiência pode ser ainda mais intensa, mais verdadeira e mais consciente. Só que para isso, é preciso entender que a sexualidade madura tem um ritmo diferente, e tudo bem. Não é sobre performar, é sobre sentir, é sobre estar presente, é sobre se permitir. Quando alguém entra na nossa vida após anos de um casamento, de uma viuvez, de uma separação, ou até de muito tempo sozinho, há uma mistura de emoções. A expectativa do novo, o medo de se frustrar, a vergonha do próprio corpo que já não é mais o mesmo. Tudo isso é comum, muito comum. E é por isso que a conversa sobre esse tema precisa acontecer com respeito, sem tabu e sem pressão. Você não precisa saber tudo, não precisa agradar sempre. O que você precisa é escutar seu corpo, seu coração e também ter coragem de se comunicar com o outro. E aqui entra um ponto essencial: saúde. Não apenas a saúde física, mas a emocional. Vamos começar falando sobre a parte física, porque ela também é importante. Depois dos 60, o corpo passa por transformações que influenciam diretamente na vida íntima. Nos homens, a testosterona costuma diminuir e isso pode afetar a ereção ou o desejo. Nas mulheres, a menopausa traz mudanças como ressecamento vaginal e alterações hormonais que mexem com o prazer. Mas tudo isso tem solução. Com orientação médica, com carinho, com paciência, é possível viver uma vida sexual ativa e satisfatória. E quando falamos de novos parceiros, é fundamental lembrar da prevenção. Sim, prevenção de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Muita gente acredita que essa é uma preocupação só dos jovens, mas não é. O número de casos de ISTs em pessoas acima dos 60 tem aumentado justamente porque, muitas vezes, se perde o hábito de usar preservativo. Afinal, a gravidez já não é mais um risco, mas a saúde continua sendo. Por isso, falar sobre camisinha, sobre exames periódicos, sobre cuidado com o corpo, não é exagero, é maturidade. E maturidade é um dos maiores trunfos que se pode ter numa relação. Mas agora vamos entrar num campo ainda mais delicado, o emocional. Como lidar com as inseguranças, os traumas de relações passadas, o medo de não estar à altura, como se entregar novamente sem comparar o novo parceiro com quem ficou para trás. É preciso coragem para amar de novo, e essa coragem começa com um simples passo: se permitir viver o presente. Cada pessoa que entra na nossa vida traz algo novo. Não dá para esperar que ela atue igual a alguém do passado, e nem que você seja o mesmo. E tudo bem, a maturidade permite justamente isso: viver o amor com mais calma, com mais escuta, com mais verdade. Muita gente sente vergonha do próprio corpo. A barriga que cresceu, o cabelo que caiu, as marcas da vida na pele. Mas acredite, quem está com você não quer um corpo perfeito. Quer presença, quer verdade, quer troca. Que o que atrapalha o prazer na maioria das vezes não é o corpo, mas a mente. É o excesso de autocobrança, é a falta de diálogo, é o medo de se abrir.
Por isso, conversar é o primeiro passo para construir uma intimidade verdadeira. Perguntar o que o outro gosta. Contar o que você sente, compartilhar os medos e desejos, isso é conexão. Isso é o que torna o sexo algo que vai além do físico. Outra coisa importante é não se apressar. A gente vive num mundo que valoriza o rápido, o intenso, o performático. Mas na maturidade, o segredo pode estar justamente no contrário. Na lentidão, na sutileza, no toque demorado, no olhar que diz mais do que 1000 palavras. Sexo não é só penetração. Sexo é toque, é cheiro, é presença, é carinho. Às vezes, um abraço demorado pode ser mais íntimo do que qualquer outra coisa, e redescobrir isso com um novo parceiro é um presente. E por fim, vale lembrar que nem todo mundo vai entender ou apoiar suas escolhas. Pode haver julgamentos, preconceitos, inclusive da própria família. Mas você não deve explicações a ninguém. Sua vida íntima é sua. E viver com alegria, com afeto e com prazer é um direito seu em qualquer idade. O que você sente é real e merece ser acolhido com respeito. Então, se você está vivendo um novo amor ou está se permitindo conhecer alguém, celebre esse momento. Cuide de si. Converse com seu parceiro, faça seus exames, use proteção, mas, acima de tudo, se respeite. Porque a vida íntima não acaba depois dos 60, ela pode sim florescer de uma forma ainda mais profunda. E quando a vida nos presenteia com uma nova companhia, surgem também novas descobertas, novos corpos, novos ritmos. É natural que apareçam dúvidas. Será que ainda sei como me entregar? Será que vou corresponder às expectativas? E se eu não tiver mais a mesma performance de antes? Calma. Essas perguntas são absolutamente normais. E mais do que isso, fazem parte de um processo muito bonito, que é o de redescobrir a si mesmo na presença de alguém novo. Porque quando a gente se abre para viver uma nova história, mesmo depois dos 60, está dizendo para o mundo e para si mesmo que ainda está vivo, que ainda sente, que ainda deseja. E nesse reencontro com o desejo, a saúde sexual precisa ser levada em consideração com carinho e sem tabu. Usar preservativo não é coisa só de jovens. Muito pelo contrário. Muitos homens e mulheres maduros, ao se sentirem mais livres após o fim de uma relação longa ou ao iniciar uma nova fase de vida, deixam de lado a proteção. Mas é justamente aí que mora o risco. Infecções sexualmente transmissíveis não têm idade e podem sim afetar qualquer pessoa que esteja sexualmente ativa. Então, por mais que a conexão com o novo parceiro seja forte, por mais que haja confiança ou desejo, nunca deixe de lado o cuidado com a sua saúde. Sexo seguro é uma forma de respeito, com o outro e com você. E falando em respeito, outro ponto fundamental nesse momento é a comunicação. Dizer o que gosta, o que não gosta, como se sente, como está o corpo hoje, o que mudou, o que ainda dá prazer. Às vezes a outra pessoa nem imagina que algo mudou, que você sente dor em determinada posição, ou que agora precisa de mais tempo para se excitar. Abrir esse canal de diálogo não só melhora a experiência a dois, como fortalece o vínculo, porque prazer e afeto caminham juntos. E isso é especialmente verdadeiro depois dos 60, quando a pressa dá lugar à conexão mais profunda. Muita gente também carrega culpa por sentir desejo novamente depois de uma viuvez ou separação. Acha que está traindo a memória do antigo companheiro ou que não deveria mais sentir isso nessa fase da vida. Mas a verdade é que a sexualidade não se aposenta. Ela apenas muda, ganha outro ritmo, outras prioridades, outra forma de se expressar. E reconhecer isso é libertador. Você tem direito de viver esse momento com plenitude, de se permitir sentir prazer sem culpa, de ser feliz de novo. Agora vamos falar de autoestima. Iniciar uma nova relação pode mexer com a nossa autoconfiança. É natural olhar no espelho e perceber as marcas do tempo, as rugas, a pele que já não é mais a mesma, o corpo que mudou. Mas é importante lembrar: o corpo maduro carrega histórias, experiências, aprendizados. E isso é extremamente sedutor. O que atrai em um relacionamento verdadeiro vai muito além do físico. É o olhar, a atenção,
o toque cuidadoso, a escuta. Então, valorize sua trajetória, sua presença, sua verdade. Não há nada mais sensual do que alguém que se conhece e se acolhe. E se você sente que o desejo ainda não voltou por completo, tudo bem também. Cada um tem seu tempo. Às vezes é preciso trabalhar primeiro o toque consigo mesmo, o carinho, a reconexão com o próprio corpo. Práticas simples como massagens, exercícios de respiração, autocuidado e até caminhadas ao ar livre podem ajudar a reativar a libido com naturalidade. Desejo não é botão que se liga. Ele se cultiva, se respeita, se desperta com presença e acolhimento. Ah, e lembre-se, o prazer depois dos 60 pode ser até melhor. Isso mesmo, porque não há mais tanta cobrança de performance, de resultado. Existe espaço para curtir o momento, para experimentar com mais leveza, para viver o agora com mais entrega. Muitos casais descobrem juntos um novo tipo de intimidade, mais profunda, mais conectada, mais sensível. E isso é lindo. Antes de continuar, deixa aqui seu comentário como você vê essa nova fase da vida. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante para que a gente continue desbravando os mitos e verdades sobre sexualidade na terceira idade, com respeito, verdade e informação. E quando finalmente o toque acontece, muitas pessoas se perguntam: será que ainda sei como dar e receber prazer? Será que vou conseguir relaxar, me entregar? E sabe o que é mais interessante? Essas perguntas não são sinal de fraqueza, são sinais de cuidado, de quem quer fazer bem feito, de quem valoriza o momento. E é aí que mora a beleza da maturidade. A gente aprende que o que vale mesmo não é a velocidade, é a qualidade da conexão. Um beijo mais demorado, um abraço apertado, a conversa que acontece entre olhares. Tudo isso faz parte do novo jeito de viver a sexualidade depois dos 60. E se você ou seu parceiro ainda carregam inseguranças, que tal começar aos poucos? Um jantar junto, um toque mais longo nas mãos, uma massagem, um elogio sincero. A intimidade não precisa acontecer de forma brusca. Ela pode florescer devagar com respeito mútuo. Isso vale especialmente quando o corpo está diferente para quem passou por cirurgias, menopausa, andropausa, ou simplesmente sentiu as mudanças que vêm com o tempo. Tudo isso é natural. E sim, é possível viver o prazer com novas possibilidades. Muitas vezes o segredo está em redescobrir zonas de prazer que antes passavam despercebidas. A pele, por exemplo, continua sensível, viva, pronta para responder a carícias. O toque afetuoso, sem pressa, pode despertar sensações incríveis. A respiração em conjunto, a presença no aqui e agora, o olho no olho, são esses detalhes que transformam a experiência em algo profundo. Porque sexo, na maturidade, não é apenas físico, é também emocional, espiritual e energético. E é claro, se surgir algum desconforto físico, não ignore. Busque orientação médica. Muitas vezes, pequenas adaptações resolvem questões como secura vaginal, sensibilidade, dificuldade de ereção. E hoje em dia existem soluções seguras e acessíveis, inclusive naturais, que ajudam muito nesse momento. O mais importante é não carregar esse assunto com vergonha. Afinal, cuidar da sua saúde íntima é tão importante quanto cuidar da pressão, do colesterol ou do coração. Outra dica importante: evite se comparar com o passado. Você não precisa fazer como fazia aos 30. Hoje você é outra pessoa. Tem mais experiência, mais consciência, mais presença. E isso vale muito. Se libertar dessas comparações pode ser um passo essencial para viver essa nova fase com mais prazer e menos cobrança. E por falar em liberdade, a maturidade também é um momento poderoso para experimentar com mais autenticidade. Você já não está mais preso às expectativas dos outros. Pode escolher com quem estar, o que fazer, quando e como. Isso é libertador e pode ser o início de uma fase muito mais verdadeira na sua sexualidade. E aqui vale um lembrete.
Não existe certo ou errado quando se trata de intimidade consensual. O que importa é o que faz sentido para você e para quem está com você. Já se sentiu assim? De redescobrir o próprio corpo com mais leveza? Já viveu um momento de conexão nova depois dos 60? Se sim, deixa aqui seu comentário. Se ainda não, tudo bem também. Esse vídeo é um convite, um espaço para a gente conversar com carinho, com maturidade, com liberdade. E antes de seguir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com quem também precisa ouvir isso. Isso ajuda muito a gente a seguir criando esse espaço de acolhimento e informação, falando sem medo sobre a sexualidade na melhor idade. É curioso como, ao longo da vida, a gente se acostuma a associar a sexualidade à juventude, como se depois de uma certa idade tudo ficasse para trás, como se o desejo expirasse. Mas a verdade é outra. O que muda não é o desejo, é a forma como ele se manifesta. Depois dos 60, a intimidade se transforma, ganha novas cores, novos tempos, novos sentidos. E isso é libertador, porque não há mais tanta pressa, não há mais a obrigação de provar nada. Existe o encontro verdadeiro, existe a vontade de estar junto, de partilhar, de sentir, existe o prazer que vai além do físico e toca no afeto, no cuidado, na confiança. Ter novos parceiros nessa fase da vida não é uma volta ao início, é um recomeço consciente. E recomeçar exige coragem, mas também entrega, respeito e muita conversa. Porque cada corpo tem sua história, cada olhar traz uma bagagem. E se permitir viver esse momento com honestidade, pode ser uma das decisões mais lindas que você vai tomar por você mesmo. Cuidar da saúde íntima é essencial, mas cuidar da saúde emocional é igualmente importante. Isso quer dizer estar aberto para sentir, mas também saber colocar limites. Quer dizer ouvir o outro, mas também escutar a si mesmo. Quer dizer não se julgar por ter vontades, por ter curiosidades, por ainda querer viver intensamente mesmo que o mundo insista em dizer que essa fase já passou. Não passou. Ela apenas se transformou. A vida não tem prazo para ser sentida de verdade. E o prazer, meu amigo, minha amiga, não tem idade, tem respeito, tem cumplicidade, tem carinho. E quando a gente se permite amar de novo, tocar de novo, ser olhado com desejo de novo, a gente percebe que a sexualidade na maturidade é mais do que possível, é necessária. Por isso, siga com calma. Construa com cuidado. E não tenha vergonha de buscar ajuda, de fazer perguntas, de aprender. Nunca é tarde para se redescobrir. Nunca é cedo demais para se permitir sentir de novo. Se existe algo que você tirou desse vídeo hoje, que seja isso. Sua sexualidade ainda importa. Ela faz parte da sua saúde, da sua autoestima, do seu bem-estar. E você merece vivê-la com plenitude. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilha aqui nos comentários. Conta como tem sido essa fase da sua vida. Vamos conversar, trocar experiências, criar um espaço de escuta e acolhimento. E claro, se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Se inscreve no canal, deixa seu like e envia esse vídeo para alguém que pode precisar ouvir isso hoje. A gente se vê no próximo vídeo com mais acolhimento, mais informação e mais coragem para falar sobre o que realmente importa.